Após 3 temporadas na Série B e a conquista do acesso, nem o mais pessimista rubro-negro imaginava uma campanha tão pífia e patética no retorno à elite do futebol brasileiro. Simplesmente o Sport possui a pior campanha dentre 400 na era dos pontos corridos até o momento. A crise no campo virou institucional e o clube promoveu mudanças no departamento de futebol. O diretor estatutário André Falcão foi destituído e o clube deu um passo em busca da profissionalização. Pressionado pela campanha e pelos torcedores nas redes sociais, o presidente Yuri Romão decidiu demitir o treinador português Antônio Oliveira, que durou apenas 4 jogos e com 20 minutos de estreia foi chamado de burro em plena Ilha do Retiro. Sem treinador, sem vitórias, afundado na zona de rebaixamento e segurando a lanterna da competição e tendo ainda 45 dias de intertemporada, o Sport recorreu ao ídolo Daniel Paulista para resgatar a identidade do clube e, junto com a torcida, partir em direção a uma louca aventura. Apenas tentar uma remontada histórica na Série A. Mas será que Daniel Paulista foi o nome certo? Será que ele tem condições de conduzir o Sport na Série A? Ou foi mais um erro da diretoria de futebol? Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo a gente vai entender um pouco mais do estilo de jogo das equipes do Daniel Paulista e como o Sport deve jogar a partir de agora na sequência da temporada 2025. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. O Daniel Paulista é um treinador de 43 anos, que estava na equipe do Remo, onde o Sport teve que pagar a multa ali de cerca de R$500 mil. Clubes recentes: Remo 3 meses, CRB 16 meses, o próprio CRB em outra passagem 6 meses e o Guarani por 12 meses. Desempenho individual na Série A entre auxiliar técnico do Sport e treinador efetivo do Sport: 23 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Média de aproveitamento aí de 40,5. 1,2 pontos conquistados, 29 gols marcados, 34 gols sofridos. Metas esportivas recentes que ele teve: o Paraense conseguiu conquistar o título, acesso à Série A com o CRB, Alagoano conseguiu, na outra passagem, livrar o CRB do rebaixamento, teve êxito, e não teve êxito ao disputar o acesso à Série A com a equipe do Guarani. Formação tática mais usual, 4-2-3-1, mas também pode utilizar o 4-3-3 e o 5-3-2, como a gente vai ver lá no campo daqui a pouco. No Remo, pela Série B, o Daniel Paulista tem alguns números interessantes, né? 47% de média de posse de bola, 301 passes certos por jogo, 13 finalizações por partida, 23 passes para gerar uma finalização, 2,5 grandes chances criadas por partida, 43 bolas recuperadas, 46 duelos vencidos, média aí de 50% dos duelos que disputa ele consegue vencer, ou seja, disputou aí 90, arredondando, consegue vencer 46 e 1,7 pontos conquistados na Série B nesse recorte pela equipe do Remo. No campo a gente vai tentar entender um pouco mais dos comportamentos defensivos das equipes do técnico Daniel Paulista. No Remo, por exemplo, buscou marcar em alguns momentos num 4-3-3, e aí a gente vai ver os meio-campistas tendo que cobrir muito campo ali em muitos momentos, tá? No CRB teve uma variação de um 4-2-4 para um 4-4-2, e a gente vai ver que esse desenho tático que a gente está mostrando aqui do 4-4-2 nem em todos os momentos ficam tão visíveis assim, e isso se deve, por exemplo, a um estilo de marcação das equipes do Daniel Paulista, que gosta de marcar por encaixe no setor. A bola está no setor, encaixa individualmente, então cada um pega o seu, e a gente vê os pares aqui muito bem nítidos da imagem, né? Então pode até parecer que a equipe está desorganizada, a equipe não tem as linhas bem definidas, mas a equipe está bem organizada para o que se propõe o técnico Daniel Paulista, que é muita pressão na bola e tentar incomodar, tentar tirar as linhas de passe. A gente vai ver que no próprio Remo existia uma variação, tá? E aí a equipe passou a marcar um 5-3-2 em alguns momentos nessa Série B. E aí é algo muito similar ao que o Sport estava fazendo já com o Antônio Oliveira, né, com os laterais subindo, os laterais sendo mais agressivos. Isso fica muito nítido, até, por exemplo, com a variação que teve no jogo contra o Volta Redonda, né? A equipe passou a marcar, por exemplo,
num 5-2-3 com esse meio campo ali bem congestionado, os jogadores tentando o quê? Coibir as jogadas por dentro e tendo a possibilidade dos laterais saltarem pelos lados. Então, um mecanismo muito similar ao que o Sport já vinha fazendo com o Antônio Oliveira. Então, um treinador que tem algumas variações muito interessantes. A gente vai ver agora, por exemplo, que existiam algumas dinâmicas nas equipes do Daniel Paulista defensivamente. Mas antes eu queria pedir a você para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a bater a meta de 20 mil inscritos. A gente sempre está trazendo conteúdos do Esporte Clube do Recife. Olha aqui, ó, camisa da Libertadores de 2009. E eu queria o apoio da nação rubro-negra, 4 milhões de torcedores. Se a gente chegasse aqui pelo menos a 100 mil, hein? Seria espetáculo. Mas eu tô querendo chegar a 20 mil. Então, você que está assistindo aqui, já deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve. E se conhece alguém que não é inscrito, ajuda também a que essa pessoa possa se inscrever aqui no canal do Jogo Direto, porque a gente sempre está trazendo conteúdos do esporte. E também, se está acompanhando pelo celular, aperta no botão de hypar para que esse conteúdo possa chegar a muito mais gente. Comportamentos defensivos que a gente observou na equipe do Remo e também do CRB. No Remo, por exemplo, quando o ponta subia pressão no lateral e o meia também subia aqui no outro meia, a gente vai ver que o meia tinha que voltar rapidamente porque o lateral ia segurar sua posição para manter a linha sustentada. Então esses meio-campistas tinham que cobrir muito mais campo quando esse ponta dava esse salto de pressão lá em cima. Com o Pedro Rocha, por exemplo, ele tinha uma compensação muito interessante. O Pedro Rocha defendia mais por dentro e o lateral é que saltava a pressão pelo lado, né? Em outros momentos a gente viu, por exemplo, aqui ó, o ponta saltando pressão. A linha de meio campo totalmente tendo que girar para o lado da bola. Então, nesse 4-3-3 que a equipe do Remo jogou, tem um ponto de exclamação. Qual é? Esse espaço nas costas dos volantes, nas costas da linha dos meio-campistas. O Pedro Rocha, como a gente viu, não tinha o papel de descer até a última linha. Então, ficava esse espaço na frente do lateral. Então, o lateral tinha uma dupla função. Defender a sua linha, mas se essa bola viesse à frente da linha de defesa, ele tinha que se tornar um volante, vamos dizer assim, e ser agressivo ali para não permitir a finalização. A gente vai ver também, mais uma vez, o comportamento nessa linha de 5-4-1, né? Desse 5-3-2, por exemplo, perdão, que é os laterais saltarem pressão. A gente vê aqui o meia pedindo para o lateral voltar, mas a gente vai ver esse comportamento muito agressivo aqui dos laterais. A bola vai girar, vai chegar, lateral salta pressão e a equipe mantém a sua linha de defesa ali sustentada, os 3 zagueiros mais o lateral do lado oposto. A ideia de ter uma grande área bem povoada para não permitir tantos cruzamentos. Mais uma vez a gente vai ver aqui, ó, a agressividade dos laterais nesse esquema, né, de 5-2-3, 5-3-2, que o Daniel Paulista também promoveu na equipe do Remo. Então o lateral tendo que subir, os zagueiros fazendo algumas perseguições, né, que é algo muito comum nas equipes do Daniel Paulista, essas perseguições, esses encaixes individualizados, né, e isso fica muito nítido até no trabalho dele anterior ao Remo, que era o CRB. Olha como os encaixes aconteciam, olha como é muita pressão na bola. É uma equipe que busca ser muito competitiva e tem um volume defensivo muito denso, as equipes do Daniel Paulista. Então é algo que deve fazer parte do esporte a partir de agora. Então tem que ter muitos jogadores físicos para aguentar esse tipo de marcação. Olha, pressão no lado da bola, os encaixes aqui muito bem feitos e vai dificultando, vai tirando linha de passe, vai fazendo o time adversário andar para trás. É algo muito comum tanto no Remo quanto no CRB, os dois últimos grandes trabalhos do técnico Daniel Paulista. Olha os encaixes muito bem feitos, bem em sintonia, os pares, as valsas, né, como a gente tá vendo aí, e aí a equipe consegue retomar a posse de bola. Mais uma vez a gente vai ver aqui, ó, a equipe do Atlético Goianiense trabalhando essa bola, mas tem que ter atenção, porque se o encaixe é no time errado, você gera um efeito em cadeia. Que efeito em cadeia é esse? O buraco fica na defesa. Olha aqui, ó, o zagueiro fez o encaixe, o meia, o camisa 7 aqui, delegou a sua responsabilidade, só que o outro zagueiro já estava com outra responsabilidade. E aí o buraco apareceu e aí a equipe do Atlético Goianiense conseguiu fazer a finalização. Outro detalhe que a gente vai perceber é que é uma equipe que gosta de proteger muito bem a grande área. Aí tem muito volume defensivo, tentando induzir o adversário para o lado, deixando o corredor central muito denso. Olha, muita gente ali à frente da grande área, impedindo aí uma finalização com maior precisão da equipe adversária. A gente vai ver, ó, isso ao longo dos trabalhos do Daniel. Lançamento longo aqui, o Ceará. Olha o volume defensivo, olha a agressividade para impedir a construção ofensiva da equipe do Ceará. Muita proteção, muito corredor, o corredor central muito denso ali, ó, com 4, 7, 8 jogadores. E aí a equipe adversária não consegue poder
construir a sua jogada. É algo, por exemplo, que o Ceará do Léo Condé tem muito, né, na temporada 2025 e o Sport vai passar a ter agora com o técnico Daniel Paulista, né? A ideia é essa. Vamos ver se vai conseguir na prática. Mais uma vez, ó, a equipe adversária trocando passe, corredor central muito bem denso, proteção da meta adversária para não permitir a finalização ou tentar bloqueá-la a todo momento. Então a gente vê que isso acontece. E quando há o cruzamento, ao menos ter ali uma grande área em situação de superioridade numérica para poder fazer os cortes e não permitir que o adversário consiga finalizar. Bloco alto, o que é que a gente viu? Uma equipe que gosta de pressionar de dentro para fora, geralmente é isso que acontece em muitos cenários, tá? Fazendo o adversário andar para o lado, e aí se não consegue na primeira, os laterais e os zagueiros vão ficar em situação de mano a mano, mas a gente vê que é uma pressão bem agressiva para tentar induzir o adversário ao erro e aí poder retomar a posse de bola. De novo, ó, vai induzindo, todo mundo subindo a pressão junto, tentando fazer com que a equipe adversária fique pressionada, vai sendo constrangida e vai sendo induzida ao erro para dessa forma a equipe do Daniel Paulista retomar a posse de bola. Ofensivamente, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver algumas variações na saída de bola, por exemplo. Ele pode fazer uma saída de bola com uma saída de 3 com o lateral, e aí tem 2 zagueiros, o lateral e o volante nas costas da primeira linha de pressão. Essa é uma alternativa que o Daniel Paulista utiliza bastante ao longo do seu trabalho. Outra maneira, por exemplo, é que o lateral que no primeiro momento está na base da jogada, ou seja, mais próximo dos zagueiros para fazer essa saída de bola, ele avança e troca de marcação, ele troca de posição com o meia. É algo que acontece com muita frequência, o meia baixando aqui, ó, para poder qualificar um pouco mais essa saída de bola, enxergar o jogo de frente. Então é uma alternativa que o Daniel Paulista faz muito bem, né? Uma dinâmica que as equipes do Daniel Paulista fazem muito bem. Outra possibilidade é o quê? Uma saída de 3 com os 3 zagueiros e aí com o volante explorando espaço nas costas da linha. Os zagueiros têm que ter muita condução. O Daniel Paulista gosta muito dessa capacidade de conduzir, de entrar no campo ofensivo. Então a gente vê que é algo também que vai ser muito utilizado. Ou uma saída mais sustentada, como era no CRB em muitos momentos, né? Ou seja, a linha de 4 mais os 2 volantes, os 2 meio-campistas ali à frente, para ter muita possibilidade de linha de passe, para fazer essa circulação de bola de maneira mais segura e conseguir romper a linha adversária. Aí a gente vê esse tripé aqui de meio-campistas, os pontas e o centroavante, e a equipe tentando andar junto, tentando andar em bloco. Como é que a equipe do Daniel Paulista consegue entrar no último terço e concluir as jogadas? É uma equipe que busca de algumas formas. Por exemplo, a gente vai ver essa saída de 3 aqui, ó, mais uma vez o meia ali posicionado, o volante sendo bem ativo, e aí a gente vai ver uma construção que dá muita ênfase em muitos momentos pelo corredor lateral. E aí tenta esse cruzamento antecipado em muitos momentos, tá? Olha aí, mais uma vez o meia baixando, e aí buscando esse jogo interior, a equipe se posicionando num 3-4-3 em muitos momentos, na fase ofensiva, né, nessa segunda fase de organização. E aí vai tentar uma possibilidade de ganhar na força, os laterais vão ter o corredor para atacar, e aí essa busca desse cruzamento antecipado para que no lado oposto tenha o ataque do centroavante e do ponta do lado oposto. Em outros momentos a gente vai ver uma dinâmica aqui mais uma vez um pouco diferente, mas que ainda dá ênfase na construção pelos lados do campo, tá? E aí é buscar encontrar o ponta jogando um pouco mais por dentro e o lateral fazendo esse movimento de facão nas costas do extremo, né? Porque quando ele joga com os laterais, ele obriga o extremo a voltar, geralmente do time adversário, e aí o extremo tem muita dificuldade para defender o espaço às costas. Então as equipes do Daniel Paulista gostam de utilizar essa fragilidade do adversário, e isso acontece com o ponta tentando conectar esse passe aí nesse facão do lateral, e aí acontece os cruzamentos. É dessa maneira que a equipe do Daniel Paulista em muitos momentos consegue entrar nessa busca de 1-2 entrando no último terço. Em outros momentos, buscar o jogo mais por dentro, né? Um corredor mais central, mais denso, mas aí tenta fazer a parede, dinâmica de terceiro homem, o cara escora, o cara que vem de trás finaliza de média distância. É algo muito comum também na equipe do Daniel Paulista. Olha, vai girar essa bola aqui, ó, jogando contra a equipe do Botafogo, vai trabalhar, a equipe adversária totalmente no campo de defesa, totalmente afundada perto da grande área, e aí a gente vai ver uma busca de jogar por dentro. Aqui, ó, ponta jogando por dentro, lateral dando amplitude, é algo muito frequente nas equipes do Daniel Paulista, e aí o ponta já gira, não faz nem o pivô, e aí a finalização para esse golaço. A gente vai ver aqui mais uma vez a busca de jogar por dentro, encontrar o centroavante, dinâmica de terceiro homem, e aí já acelerou. Tá de frente, vai buscar alguém atacar
o espaço nas costas da última linha. É uma dinâmica que o Daniel Paulista gosta muito, ó. De novo, joga por dentro e aí a infiltração, o ataque ao espaço é algo que o Daniel Paulista também gosta de utilizar nas suas equipes. A gente vai ver que também é uma equipe que em muitos momentos vai tentar, se não possui a capacidade de jogar construído, jogando de pé em pé, vai tentar o quê? Uma bola longa. A partir do goleiro, uma bola direcionada aqui já para uma situação ali do atacante fazer uma casquinha para ultrapassagem do lateral e dessa forma a equipe já chegar no último terço com poucos toques, né? É uma maneira. Esse passe direcionado aqui mais uma vez, ó, ao lateral para escorar de cabeça para o atacante já chegar no último terço e tentar o cruzamento. É uma dinâmica muito utilizada pelas equipes do Daniel Paulista, é uma equipe que em muitos momentos pode ser mais vertical também, é uma equipe que se adapta muito ao cenário do jogo, ó, de novo, e vai brigar. É uma equipe que vai brigar a partir dessa bola longa. Disputa de primeira, de segunda bola, ganhou, já tenta acelerar. Tira essa bola do corredor e vai tentar acelerar o jogo, vai tentar encontrar a melhor alternativa para dessa maneira conseguir encontrar o seu gol. E a gente vê que tem êxito nesse tipo de situação também. É uma equipe que consegue fazer o seu jogo de diversas formas. Um detalhe que chama atenção agora é nas transições. Perdeu a posse de bola, tenta ser agressivo, tenta pressionar ainda na região da bola, tenta incomodar o adversário, tenta coagir o adversário, tenta constrangê-lo para ainda assim recuperar essa posse de bola e acelerar. Em outros momentos a gente vai ver de novo, ó, subindo uma pressão, nem sempre consegue ter êxito nessa subida de pressão. O adversário que tem qualidade consegue tirar essa bola da pressão e aí consegue progredir, mas é uma busca incessante das equipes do Daniel Paulista, tentar fazer esse perde pressione ainda próximo da região da bola. Não conseguiu, corre para trás. Vai correr para trás, situação de vulnerabilidade, aí tenta proteger o corredor central da melhor forma ali para não permitir a finalização. Mais uma vez aqui, ó, perdeu a posse de bola, corre para trás todo mundo, ó, tentando proteger o corredor central e aí dificultando a progressão da equipe adversária. Em muitos momentos até fazendo a falta, né? Tendo que fazer a falta para não permitir que essa finalização ocorra. Então é uma equipe que está muito preparada para esses dois cenários. Transição ofensiva, recupera, já tenta aqui acelerar e aí tem o discernimento. Tem a possibilidade de acelerar? Acelera. Não dá porque o adversário já se recompôs, então tenta um ataque rápido, ou seja, troca essa bola de corredor. A gente vê que ali não tinha tanta possibilidade do atacante progredir, então troca essa bola de corredor, tenta explorar o lado menos povoado e aí dessa maneira tentar já uma finalização rápida para incomodar o oponente. A gente vai ver que é uma marca dessa equipe do Daniel Paulista. Recuperou a bola, já sai em disparado, tenta explorar a vulnerabilidade no lado que recuperou, não dá. A gente vai ver que o lado está mais povoado, transfere, troca essa bola de corredor, tenta explorar o lado oposto e aí dessa maneira tenta ser mais letal possível, tenta atacar o adversário o mais rápido possível para tentar chegar ao gol. Então é uma marca. Outras vezes vai ser uma equipe que recuperou, acelerou, mudança de comportamento, dá para atacar, amigo, vai para dentro. A gente vai ver aqui essa situação de 3-2. Os caras vão para dentro e aí vão tentar definir o mais rápido possível e aí conseguindo essa situação de mano a mano ou até mesmo de superioridade numérica, como é nesse caso, concluir a jogada. De novo, recupera, já vai mudando o comportamento, atacando o espaço. Aqui uma situação de 2-2 que virou 2-1. E aí o Pedro Rocha faz bem o passe aqui para o atacante que desperdiça a chance de diminuir o placar para a equipe do Remo, né? Então a gente vai ver que esse é um comportamento muito comum da equipe do Daniel Paulista. Recuperou essa posse de bola, já tenta em disparado. Em outros momentos vai, ó, trabalhar aqui pelos lados, né? Vai ser vertical, vai buscar na condução, na força, 1-2, e aí vai tentar chegar no fundo para o cruzamento com a grande área ali com 1-2 jogadores para tentar a definição. É outra forma da equipe do Daniel Paulista também conseguir explorar as vulnerabilidades do adversário. Vai chegar no terço final tentando explorar as costas do lateral para tentar o cruzamento para o lado oposto que está totalmente desajustado e aí dessa maneira constranger o adversário e conseguir fazer o gol. Bola parada é algo que chama atenção também no trabalho do Daniel Paulista. Na bola parada ofensiva é uma equipe que busca geralmente fazer essa cobrança, ó, na primeira trave, né? E aí a gente vai ver que ele posiciona estrategicamente 2 jogadores na primeira trave, 2 jogadores na marca do pênalti e 2 jogadores na segunda trave, ou seja, participa ali 6 jogadores efetivamente ali de possibilidades reais de finalização na pequena área. Então é algo muito comum e sai gol dessa maneira, né? A gente vai ver aqui, ó, mais uma vez a equipe agora já fazendo essa cobrança na marca do pênalti agora, uma variação, é uma das possibilidades e a equipe consegue fazer gols.
na primeira trave, saiu o gol contra a equipe do Amazonas, e contra o Paysandu, mais uma vez o alvo sendo o jogador que estava ali na marca do pênalti. Bola parada defensiva, a gente vai ver que o Daniel é um cara que é camaleônico. Em um jogo ele pode fazer uma marcação predominantemente zonal, ou seja, esses jogadores que estão ali protegendo a pequena área e tendo alguns fazendo uma marcação individualizada ali próximo da marca do pênalti, com outros no rebote e atenção na cobrança curta. É uma forma de defender a sua área na bola parada, mas se entende que a equipe está mal defensivamente ou se o adversário tem muitas virtudes, pode fazer uma marcação totalmente individualizada ou predominantemente individualizada, como a gente vai ver aqui, ó, nesse jogo contra o Coritiba. A gente vê ali uma grande área com muitos jogadores marcando de maneira individual. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 20 mil inscritos. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.